Galera, hoje eu trago análise da Q800C, a melhor soundbar da Samsung que não tem caixas satélites dedicadas para a parte traseira, para o som surround. Esse conjunto aqui traz uma barra de som bem bacana, um subwoofer, boa potência num sistema 5.1.2 para dar um up na qualidade do som de quem vai assistir um filme que nem esse, o novo Avatar. Então a ideia aqui é trazer as últimas tecnologias, vários ajustes e personalizações de som para criar uma experiência imersiva e personalizada. Eu passei uma semana testando o sistema e hoje eu trago minha análise completa para vocês. Mas antes, senta o dedo no like, ajuda a impulsionar esse vídeo, se prepara confortavelmente aí no sofá e bora curtir a análise da Q800C. Roda a vinheta! Em posição, bora começar. Primeiro, eu queria explicar como será essa análise. Eu vou começar falando um pouco do setup da própria soundbar e da TV, enfim, do que eu estou montado aqui para usar ela. Vou falar dos conteúdos. Primeiro eu vou começar com filmes, depois eu vou falar um pouco sobre música, que é outra forma de usar o soundbar. E claro, ao longo desse rolê todo, vou falar sobre a experiência de uso, como interagir com o sistema, com o controle remoto da Samsung ou com o próprio controle remoto da TV e até melhor com o SmartThings, que é o app de casa conectada que interage com TV, com soundbar e tem configurações mais ajustadas, mais fáceis na palma da sua mão. Então são esses os tópicos principais que eu vou abordar e claro, eu vou terminar falando um pouquinho da competição, do preço que eu espero, porque eu estou gravando isso aqui um mês antes do lançamento, eu não tenho o preço final, mas é a minha análise baseada no que eu ouvi ao longo da última semana. Então, sem perder tempo, bora começar falando do setup. Aqui na minha frente eu tenho o soundbar, o Samsung Q800C da linha 2023. É um segmento intermediário, como eu falei, é o melhor sistema sem ter caixas de som dedicadas aqui no surround. E a TV aqui é a S90C, a primeira OLED da Samsung a chegar no Brasil, ou seja, um setup 2023 da Samsung e que faz a sincronia sonora, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Sobre o soundbar, como ele não tem as caixas satélites, ele tem o subwoofer e a barra de som. São 11 speakers, 11 caixas de som divididas em 8 canais, 5.1.2. Primeira coisa que eu vou mostrar, eu vou botar aqui no primeiro filme que eu vou trabalhar com vocês, Top Gun Maverick. Eu vou pausar ele aqui enquanto eu finalizo a explicação do soundbar. Aqui na barra de som a gente tem 5 canais que é para fazer o surround e 2 canais que é para fazer o Dolby Atmos. Então, para vocês entenderem, a gente tem a parte central, do canal central, que é para os diálogos, então as conversas nos filmes, você vai assistir, sei lá, CNN, é onde sai o áudio do apresentador ali, as vozes dele. Você tem o estéreo da esquerda e da direita, que é onde vai sair, por exemplo, você vai ouvir música, sai nos canais estéreo, mas parte da ação sai por ali. Enfim, o que acontece na frente, se o som se desloca da esquerda para a direita, é pelas caixas estéreo. E tem 2 caixas, que é posicionada aqui 45 graus nas laterais dele, que são as caixas surround, que jogam o som para a parede, rebatido, chega até aqui, que é para fazer o som que está no seu redor, aqui na sua lateral e na parte traseira. Esse som que faz ele circula no ambiente e cria essa imersão maior, principalmente que a maioria, quase todos os filmes hoje em dia, são feitos em 5.1, 7.1, então é para dar esse movimento na ação. Na parte de cima a gente ainda tem os canais verticais, que é para fazer a experiência em Dolby Atmos. Nesse caso a gente tem 2 aqui jogando para o teto, rebatendo, chegando no sofá. Só que são 7 canais aqui, mais um canal no subwoofer, que é um subwoofer de 160 watts de potência. Ele faz os graves, ou seja, as frequências baixas ali, que vai dar aquela batida, assim, aquela que você sente mais do que ouve. São 160 watts, bem interessante. Na barra de som 200 watts. Total 360 watts. Só que aqui a gente tem 10 speakers, 10 caixas de som e só 7 canais nessa barra de som. Porque aqui na parte central a gente não vê, tem mais do que um speaker para esse canal, para dar justamente ênfase nesse áudio que vem da frente. Então aqui está um pouco explicado o speaker e eu vou começar falando sobre essa experiência de filmes.
Aqui na tela a gente está com Top Gun Maverick e eu queria chamar vocês para fazer essa cena comigo. É logo no começo do filme, quando o Tom Cruise aqui vai decolar o avião ultrassônico dele e que passa por cima do Ed Harris. Nessa cena, o avião passa por cima da cabeça do protagonista, o telhado voa e cai. Essa experiência, eu vou pausar aqui, não vou deixar o filme rolando. Essa experiência aqui, ela é mais imersiva ou menos imersiva de acordo com o tipo de setup que você tem na sua sala. Então, por exemplo, eu quando testei o SP9A, que é o soundbar da LG, que é também 5.1.2, um sistema muito parecido com esse da Samsung, eu falei muito bem do sistema, mas tinha a ver com a falta de referencial em teste de soundbar. Não que o SP9A seja ruim, ele é muito bom. Só que esse sistema também é bom. Só que a falta das caixas satélite que estão presentes no Q930B e no Q990B que eu testei no ano passado, mostra um som menos imersivo, menos impactante. Você sente o efeito, ele te impacta, mas não tão profundamente como um sistema com 4 caixas dedicadas, porque nesses 2 modelos que eu citei, na caixa de trás também tem mais 2 canais verticais, então são 4, e isso faz o som ser mais legal. Para compensar isso, tem uma coisa que você pode fazer aqui, e essa é uma das vantagens. Você tem, através do SmartThings, a possibilidade de fazer o ajuste das caixas, isso é muito legal. Então você tem o ajuste das caixas centrais, das caixas surround e das caixas do eixo vertical, que é a upfiring, que eles chamam, que é a que joga o som para cima. Então você pode dar um ganho e jogar ela para o máximo, que nem eu faço na minha experiência aqui, e eu consigo sentir melhor o conteúdo. Não é uma experiência tão imersiva como os produtos mais top, mais premium da Samsung, mas você sente. E você sente ainda mais se você conseguir ajustar no software, e a Samsung traz essa possibilidade. Outro filme que eu gostei bastante e que eu sempre trago é o Nada de Novo no Front. O filme já está no ponto, Nada de Novo no Front, é um filme da Primeira Guerra Mundial e que é muito realista e tem bastante cena que você vê imersão em Dolby Atmos, porque a cena está acontecendo ao redor do personagem, como nesse momento aqui do filme. Vamos ver. Bom, galera, quando esse morteiro cai do lado dele, explode e voa, você sente o barulho. Aí esses pedaços de terra que voam para cima, caindo, e mesmo os debris, né, os pedaços que sobram do morteiro, tudo que voa aí, você sente voando por cima da cabeça. Essa é uma cena, tem várias outras no filme que isso é perceptível. De novo, dá para ouvir isso acontecendo aqui no cenário, mas é uma imersão que, de novo, fica muito aquém do que eu já vi no Q930 e no Q990. De qualquer forma, é muito melhor do que as caixas de som de uma TV. Uma TV que tem Dolby Atmos não chega nem perto disso. Então, um sistema ponto 2 é o que você vai ter normalmente. Se você quer ter uma experiência de Dolby Atmos melhor que isso, só com ponto 4 ou montando um sistema dedicado com caixas no teto. Esses são 2 exemplos que eu usei. O outro que eu queria mostrar para vocês, que é bem visível, é o Echo 3, uma série da Apple TV Plus que eu vou carregar agora. Bom, essa é uma série que eu nunca trouxe aqui, Echo 3, tá no Apple TV Plus, e essa cena que eu me refiro, se liga. Bom, essa cena tem uma cachoeira caindo em cima da protagonista. É uma série que eu indico, inclusive, bem bacana no Apple TV Plus. Aqui eu percebo bem. Eu rodei em outro sistema com mais caixas dedicados e é bem visível o efeito do Dolby Atmos. Aqui eu já tenho um gostinho melhor do que eu teria numa TV. De novo, é para explicar para vocês que aqui eu já começo a perceber o barulho de água vindo de cima, tem essa imersão, essa redoma é criado, essa experiência do som vertical está presente. Mas
é uma experiência ainda que não é tão imersiva como os produtos premium. Acho que deu para sacar, né, pessoal? Você tem um produto intermediário aqui, quando o assunto é Dolby Atmos, mas que está no pé de igualdade com a maioria dos sistemas que tem no mercado, com 2 caixas jogando para o teto. E isso vai depender, obviamente, do seu pé direito, vai depender do ambiente, vai depender também de tunar o app. Então, a gente tem o SmartThings aqui, eu vou até botar para gravar a tela aqui, para poder falar com vocês com mais propriedade. Então, estou gravando a tela aqui. No SmartThings você tem modos de configuração. A primeira delas, você tem o modo de som, que você pode botar ali padrão, o modo Surround, e isso você consegue na sua TV também. Então aqui pelo controle remoto, você tem como ter um acesso rápido às configurações. Então você vê aqui no alto-falante, está configurado, inclusive eu já vou explicar para vocês. Então agora está na soundbar, mas a gente tem como configurar de outras formas através da soundbar, mas TV mais soundbar com sincronia sonora é o que eu botei agora. Então esses modos de som. Então eu vou botar aqui no modo de som, olha só, tem o Surround, como vocês estão vendo na tela ali, ó, Surround, modo de som, jogos, que é automático, plugou o videogame em modo de games, é automático, ele entra automático quando você plugar um PlayStation, um Xbox, e você tem também o modo som adaptável, padrão, Surround, games e modo adaptável. O adaptável é o mais legal, já explico ele, mas você tem esses ajustes. Então você pode ajustar o modo do som ou outra feature muito interessante que tem aqui no sistema, que é as configurações do dispositivo e o nível do canal. Notem, como vocês estão vendo aí na tela, no nível do canal eu deixei central equilibrado, lateral equilibrado, mas no frontal superior, que é o que faz o Dolby Atmos joga para cima, eu dei um ganho, joguei quase no máximo. Isso faz com que o quê? Eu estou dando mais ganho para as caixas de cima para justamente conseguir sentir melhor o efeito do Dolby Atmos. Essa é a primeira tunada no sistema para você conseguir perceber melhor os efeitos em Dolby Atmos. Isso vale para qualquer sistema da Samsung, porque esse app do SmartThings funciona igual com qualquer soundbar aqui da linha Q, que é essa linha Premium da Samsung. Então, essa é a primeira ajuste que eu gostaria de fazer. Então, sobre Dolby Atmos era isso. Você tem um sistema imersivo com 2 caixas direcionadas para isso. O sistema pode ser melhor se você comprar um sistema mais premium com 4 caixas, ou ainda melhor se você botar caixas no teto, são as opções. Bora falar sobre o Surround, sobre as caixas laterais e até mesmo sobre a estéreo, sobre as caixas que fazem o som circular na sala. Basicamente é a mesma lógica. Você tem caixas que jogam o som espelhado para a lateral e vem até você. Se você tem uma sala que nem a minha aqui, ó, onde eu estou testando no estúdio, onde uma parede está logo aqui, a outra logo 1 metro da TV, a outra 1 metro para lá, eu tenho a TV bem centrada, obviamente o som rebate bem. Então eu tenho mais percepção, se um carro passar, se algum efeito acontecer, eu vou notar isso. Você pode ver isso, por exemplo, no filme Ford versus Ferrari. Vamos botar ele? Here we go. Come on, girl. Come on. Hold it together now. Bom, essa cena ilustra bem. Quando ele ultrapassa, você sente o carro ultrapassando. Quando ele bate no feno ali, que é o guardrail na corrida, e o carro decola, você sente o som passando pela sala. É um bom exemplo. Então funciona bem. Aqui no nosso exemplo está funcionando bem. E de novo, você tem ajuste por canais para melhorar isso e você consegue também ajustar as frequências, como eu falei. Então, para dar um ganho no tipo de frequência que você quer, tem vários ajustes. E para mim, essa é a chave desse soundbar, a possibilidade da tunagem através justamente do SmartThings. Alguns ajustes são no controle, e você tem um controle completo que permite, mas a telinha na frente do soundbar, por mais que ela seja muito útil para mostrar o volume subindo e descendo, como eu estou fazendo agora, para ativar o Dolby Atmos, para mostrar o modo que você está usando, por exemplo, quando você muda, Wi-Fi, Bluetooth e ARC. Ele dá esse comando de voz e automaticamente mostra na telinha. HDMI. Porém,
a gente não tem uma telinha grande o suficiente para fazer todos os ajustes e ser tão visual. No app isso tudo é muito fácil. Então, para mim, um dos pontos chaves da Samsung e o diferencial é que o app é super completo e funciona muito bem e permite ajustar o soundbar de acordo com cada usuário. Então essa possibilidade de personalização da experiência é que é chave. Eu considero esse um produto ideal para o cara que gosta de mexer, que gosta de tecnologia. Então quando você entra aqui no SmartThings, entra aqui, olha o modo de som que você quer, testa um por um, nota as diferenças no resultado, entra no equalizador, como eu estou fazendo agora, e você tem, por exemplo, um equalizador aqui de 7 bandas. Então você tem um equalizador super completo que permite mexer em todas as faixas de frequência. Aí você está ajustando para o seu nível de gosto pessoal, assim como você vai ajustar o nível de retorno de cada uma das saídas para se adequar melhor ao seu ambiente e ao seu gosto. Isso tudo somado à possibilidade aqui da sincronia sonora, ou seja, se você tem uma TV mais moderna, você pode usar essa sincronização da TV da Samsung com o soundbar da Samsung para fazer as caixas da TV funcionar com as do soundbar e você ter assim um ganho e uma vantagem, porque senão você comprou uma TV, por mais que o som da TV não seja muito legal, você tem caixas que vão se ajustar e trabalhar junto. O sistema da Samsung tem aí um algoritmo que vai conseguir botar todo mundo para trabalhar junto e distribuir melhor o som, é mais potência e isso ajuda na experiência final. Bom, em termos de filme, tem mais um detalhe que eu gostaria de trazer, que é a caixa central. Eu gostei bastante do resultado das caixas centrais, principalmente quando a cena não tem muito grave. Então as falas são bem limpas, você consegue entender bem o que os protagonistas, enfim, os personagens, o apresentador do telejornal, todo mundo está falando. Porém, em filmes que tem cenas mais conturbadas, tipo essa aqui, ó, do filme passando aqui, quando ele vai falar e tem muita coisa acontecendo na ação, você sente o grave, toma muito conta da cena. E a voz fica meio que num segundo plano. Então eu notei que em alguns momentos você tem essa perda. E por isso que eu digo a importância de poder tunar isso individualmente. Porque num filme em que o grave é muito presente, os diálogos estão muito... de um filme de guerra, tiro de tudo que é lado e a pessoa está ali conversando, talvez você possa dar um toque para baixo no nível do grave e ajustar o grave para menos e assim ter mais presença, ou aumentar de novo os níveis do canal central para dar mais ganho na voz. Então são possibilidades. De uma forma geral, eu gosto bastante do resultado que essa caixa dá, dos níveis de personalização, ela traz um palco sonoro bem interessante para esse segmento. De novo, eu não sei o preço, mas imagino que fique num preço muito parecido do lançamento da Q800B, que chegou no mercado por R$ 3.300, se eu não me engano, e hoje está em torno de R$ 2.700, R$ 2.800. Eu espero essa Q800C nessa faixa dos R$ 3.300, R$ 3.500. Nesse segmento ela está vindo bem bacana e obviamente o preço vai cair com o tempo. Bom palco sonoro, boas capacidades de personalização, e o que ela traz de diferente em relação à Q800B, principalmente em filme? Bom, sincronia sonora, desde que com uma TV da linha 2023 melhorou muito, então você precisa de uma TV desse ano para ver essa vantagem. Ela traz o modo noturno, que ajusta os graves. Então você tem, por exemplo, no modo noturno, ele limita algumas frequências, e isso eu posso mostrar para vocês aqui na prática. Aqui no SmartThings você entra em configurações de som avançado e tem aqui aprimoramento de voz, aprimoramento de grave, são todas questões que você individualmente pode colocar. O aprimoramento de voz, ele consegue dar um up na voz, principalmente se tiver muito barulho no ambiente, ele consegue notar que tem um barulho e subir a voz da TV, o que é meio bagunça. Imagina o Galvão Bueno, todo mundo falando alto e o Galvão Bueno falando mais alto ainda na sua TV, então talvez não seja tão legal, mas o modo noturno. Então é ativar aqui. Vou rodar sem e depois com. Here we go. Come on, girl. Come on. Hold it together now.
Notaram que no modo noturno parece que ele tira alguma coisa ali do grave. A ideia é justamente as pessoas vão dormir na sua casa ou não incomodar seus vizinhos, você quer continuar usufruindo do soundbar sem ter que se incomodar com aqueles ruídos, principalmente esses que vibram bastante o chão. O grave faz muito isso e começa a incomodar o vizinho de baixo e tal. Então ele dá essa diminuída. Em alguns filmes você nota muito isso, fica muito presente. Quanto mais grave, mais você percebe esse efeito. Então essa é outra diferença. Tem mais uma que é o Space Fit Audio. Então na Q800B ele usava a barra de som com o microfone para ver como é que estava o áudio do ambiente. E aí ajustava o som da barra de som, porém não do subwoofer. No Q800C ele tem o microfone tanto na barra de som quanto no subwoofer, então ele também consegue ajustar o grave. O Space Fit Audio ele envia o som para a sala toda, percebe como esse som retorna para a barra de som e ajusta o som para preencher melhor o ambiente. Antigamente só na barra de som, agora na nova versão, barra de som mais subwoofer. Então são essas as principais vantagens. Como vocês podem ver, é muito software e muito pouco hardware. Todos os ajustes são software. E uma coisa que é hardware, e eu gostei muito, principalmente se você é fã do conceito casa conectada, é isso aqui, galera. Olha só, Hub SmartThing. Nos produtos 2023, a Samsung está trazendo um hub de SmartThings. Isso porque a tecnologia Matter, que é uma tecnologia que consegue fazer com que dispositivos de várias marcas se comuniquem, começou a se tornar mais popular. A Samsung entrou numa associação com várias outras marcas para criar padrões. E com esse sistema, você vai precisar de um hub para isso. A Samsung lançou na CES um Hub Station para SmartThings, só que esse hub não veio no Brasil. No Brasil, se você quer ter acesso a outros dispositivos como lâmpadas, como sensores, termostatos, você precisa justamente ter um hub, e esse hub vem nas novas TVs 2023 e nos soundbars. Então se você tiver só um soundbar e comprar, por exemplo, uma lâmpadazinha Wi-Fi que nem essa aqui da E-Light, ela já vai ter um suporte e atualização de firmware nas versões mais novas e ela vai conversar com o SmartThings e tudo você controla pelo SmartThings. Ou seja, você cria uma rotina para sua casa dentro de um único app. Então, para quem gosta do conceito de casa conectada, esse soundbar traz sim mais vantagens. Como vocês podem ver, ajuste aqui do hub de casa conectada, modo noturno, tunar o ambiente ajustando o sound, ajustando também o subwoofer e por último a melhoria da sincronia sonora desde que você tenha uma TV e um soundbar 2023. Essas são as principais diferenças da linha 2023 em relação a 2022. Agora bora falar de música. Para música são várias opções aqui. Primeiro é bom explicar que você pode tanto parear seu celular por Bluetooth ou outro dispositivo por Bluetooth para enviar som para ele. Você pode também usar o Wi-Fi e de várias maneiras. Por exemplo, o AirPlay, você tem um iPhone que nem esse aqui, você consegue enviar por AirPlay. Quando você envia por AirPlay, está enviando Wi-Fi. A mesma coisa é que ele tem um Chromecast integrado, então se você tiver um dispositivo Android, pode enviar também por Wi-Fi. Wi-Fi versus Bluetooth, duas possibilidades. Primeiro, Bluetooth, o som é mais comprimido, então ele tem suporte a vários codecs aqui. Então ele tem o FLAC, a LAC, são as versões lossless tanto da Apple quanto no universo Android. Ele tem os básicos AAC, SBC, mas assim, se você for enviar por Bluetooth, você não consegue usar esses codecs de alta fidelidade. Se você for usar Wi-Fi, consegue. Então, ao ouvir o som pelos dois modos, você naturalmente vê que o do Bluetooth não é ruim, mas ele está mais compactado. Principalmente quando você joga o volume para cima, você percebe a diferença de qualidade. Com o Wi-Fi parece que traz mais detalhe da música. Você consegue ouvir melhor em alguns casos o baixo, os instrumentos, você consegue detectar, porque ele traz uma música com mais realmente, os elementos ficam mais presentes, você consegue detectar melhor e isso é bem bacana. Então você tem aqui um sistema que manda muito bem. Fora isso, ele tem aqui o Spotify Connect, então você tem o Spotify, funciona muito bem. Se você estiver na TV Samsung, que nem eu estou aqui, melhor ainda. Eu vou botar aqui, por exemplo, uma música para rodar do Spotify sem direitos autorais para não ter problema. Então tem várias músicas aqui, eu vou escolher uma e vou deixar rodar para vocês verem como é que ele se sai. Till I get up, time is barely on our side.
chasing, leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Tá bem bacana, gostei bastante e olha, eu costumo não gostar muito de música em soundbar, eu acho que um bom par de monitores estéreo podem fazer o mesmo resultado. Afinal, por mais que a TV tenha Dolby Atmos, você possa passar, o app, por exemplo, do Apple Music não suporta Dolby Atmos dessa forma, você tem que ter um Apple TV 4K. E aí, se você tiver um Apple TV 4K, sim, você pode ligar no soundbar e rodar em Dolby Atmos sem problema. Mas da TV você não consegue. Então, se você não vai usar o Dolby Atmos para isso, um bom par de monitores talvez resolva o problema, entregando um som de boa qualidade. Agora, existem formas de ouvir música, aqui a gente viu que o resultado é muito bom. Lembrando que aqui ele está usando a sincronia sonora, eu botei a música a rodar da própria TV pro soundbar, os dois estão espelhando a música e ficou muito bem. Então se eu vier aqui no meu celular e rodar o Spotify, a experiência é a mesma. Então eu entro numa música que eu quero escolher e eu estou usando a mesma música aqui como exemplo, mando tocar ela. Funciona da mesma forma. Então, tem, como eu falei, possibilidades. Se você for parear um smartphone aqui, você tem um botão aqui pé para Bluetooth, clicou aqui, o celular já vai detectar, pareou e você pode enviar para o Bluetooth. Eu não entendo quem vai fazer isso. Não sinto muita vantagem num celular para ele, já que ele tem maior qualidade por Wi-Fi. Então o que eu queria mencionar também é que aqui no SmartThings agora, no modo de equalização e os modos de som, são muito importantes. Primeiro, porque no equalizador você pode entrar aqui e você já tem aqui todas as faixas, desde as graves até as mais agudas. E você já tem alguns presets. Eu acho estranho só ter pop, jazz e clássico. Podia ter rock, podia ter outros estilos. Mas quando você bota o pop, olha, você já vê como ele personaliza. E eu gostei bastante de como ele ficou o resultado. Eu estava ouvindo Jack Johnson, estava ouvindo Pearl Jam, outras bandas aqui, e eu gostei bastante. Só fazendo pequenos ajustes aqui, você já tem uma boa qualidade de som. E você tem esses presets feitos. Ou você pode optar pelo básico, onde você ajusta só o grave e o agudo. Joga o agudo para cima, o grave para baixo, e por aí vai. Mas obviamente se você tem 7 bandas aqui, você tem mais possibilidades. Isso é caso você queira um som raiz, estéreo. Então você está no modo padrão, modo de som padrão, onde você tem esses ajustes para tocar no estéreo. Mas Jackson, vamos usar todas as saídas de som, vamos tentar dar um ganho maior, vamos tentar usar a caixa que joga para cima, fazer uma imersão. Bom, não tem Dolby Atmos, mas ele faz isso. Aí você pode vir no modo de som e jogar no Surround. No modo Surround ele vai jogar em todas as caixas, ele vai colocar nas caixas, provavelmente não nas de Dolby Atmos, não confesso que eu não lembro agora. Tem o modo de games, que eu já falei que ativa automático com games, e o modo som adaptável. Deixei para falar isso agora. Modo som adaptável. Esse é um modo que usa a inteligência artificial, usa o algoritmo para tentar fazer um ajuste analisando a fonte de áudio e distribuindo esse áudio por todos os canais. Em teoria, ele vai pegar o teu som que é estéreo, vai jogar por todos os canais para preencher melhor o ambiente. Olha, o resultado eu gosto bastante. Se você for um purista de som, provavelmente você vai preferir o estéreo. Mas imagina você no meio da ação, se você estivesse numa, sei lá, numa jam session, num teatro, numa concha acústica, num local que o som reverbera bem melhor. É mais ou menos isso que ele tenta fazer, espalhar o som no ambiente e te fazer uma imersão quanto a isso. Vou deixar o som rodando aqui em som adaptável para vocês verem como é que fica. Eu não sei se vocês conseguem ver o que eu ouvi, no caso, o que eu estou escutando aqui. Quando eu mudei, agora no final eu mudei para o modo padrão, então ele voltou para o estéreo.
quando ele bota no modo adaptável, parece que ele dá um ganho, parece que ele encorpa o som, parece que o som vem de todos os lados. Eu, pessoalmente, gosto bastante disso. Ele também consegue melhorar algumas fontes sonoras, ele consegue ver quais são os canais, principalmente os canais não, as frequências que ele precisa ajustar, e ele vai ajustando essas frequências de acordo com o tipo de conteúdo. É muito bacana essa possibilidade. Eu confesso que na maior parte dos conteúdos eu prefiro esse modo do que o modo padrão, porque o modo padrão você precisa ajustar muito. Como eu falei, você vai ajustar de filme em filme, música a música, mas se você gosta de fazer isso, com certeza é uma opção bem interessante. Pessoal, é um soundbar Q800C. Compete com o LG SP9A, compete com o JBL 5.1, tem algumas versões da JBL que também tem o Dolby Atmos, se você não quer principalmente. E óbvio que está um nível abaixo aí do JBL Bar 1000, da própria Samsung Q930B do ano passado ou C desse ano, ainda menos do que 990C. A LG também tem sistemas novos no Brasil, como 5.1.3, que a LG tem que mandar para análise, hein? A gente está cobrando há algum tempo. São várias possibilidades nesse mercado. De novo, melhor soundbar da Samsung, do segmento, entre aspas, já premium, mas mais um segmento custo-benefício, porque a linha Q é toda mais voltada para o mercado premium. Tem a linha Q600, esse é o Q800, depois Q930, 950, 990 e por aí vai. Gostei bastante do resultado, acho que se você for mexer e tunar, muito bom. Por R$ 3.500 eu ainda acho um pouco salgado, deve baixar. E assim, de uma forma geral, eu diria que se você não quer os benefícios do upgrade do ano passado para esse ano, que são mais de software, vale a pena olhar uma promoção do Q800B. Muita gente me pediu análise no ano passado, Samsung não mandou, agora está mandando o Q800C. Q800B continua sendo uma ótima opção para quem quer pagar um pouco menos. Q800C já traz umas features a mais, principalmente para casa conectada, principalmente com interações de TV desse ano e por aí vai. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do som. Eu tentei mostrar um pouco da experiência que a gente teve. Gostei bastante do desempenho dele, pensando que ele é um produto intermediário. Mas se eu fosse optar por um pouquinho a menos, eu pego o Q930B, que é bem mais produto, até porque as caixas satélite dele fazem toda a diferença. Existe possibilidade de comprar a caixa satélite para esse modelo? Lá fora a Samsung vende. Mas todas as análises que eu vi desse produto falam que as caixas satélites vendidas avulso não são tão boas como as caixas satélites do Q930. E aí os dois produtos ficam quase na mesma faixa de preço. Não faz sentido. Esse produto é para quem quer um 5.1.2, sistema mais compacto, não tem espaço atrás do sofá para botar caixas dedicadas, então ele faz sentido. Faz sentido o que eu estou falando? Deixa aí nos comentários. Galera, essa foi a minha análise do Q930C, espero que vocês tenham curtido. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.